enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shine. E aí, galera do YouTube, beleza? Sou aqui, Lucas Oliveira, trazendo mais uma lenda pra vocês. Hoje eu vou falar de uma lenda bem assustadora, chamada a lenda da boneca endemoniada Annabelle. Não sei se alguém aqui já assistiu Invocação do Mal ou já ouviu falar. É uma história real, muito real, que aconteceu lá pelos anos 70, eu acho. Bom, vamos começar. É em 70 mesmo. Uma mãe comprou uma boneca Ragged Ann de uma Rob Story, lojas especializadas em bonecas de coleção. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante na faculdade, preparando-se para formar-se em enfermaria e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Andy, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna colocou em sua cama como uma decoração e não lhe deu maior atenção até alguns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Andy notaram que parecia haver algo muito estranho e assustador com a boneca. A boneca aparentemente movia-se sozinha, mas com o tempo o movimento se tornou mais perceptível na posição vertical em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes, Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho, e quando voltava para casa, encontrava a boneca de volta em seu quarto, sobre a cama, com a porta fechada. Annabelle, a boneca, não só se mexia, mas escrevia também. Com cerca de um mês de experiência, Donna e Andy começou a encontrar mensagens a lápis sobre um papel de pergaminho onde lia-se: "Ajude-nos" e "Ajude-lo". A escrita à mão parecia pertencer a uma criança pequena. A parte assustadora sobre as mensagens não eram os textos, mas a maneira como foram escritos. Naquela época, Donna não tinha papel de pergaminho em sua casa, onde as mensagens foram escritas. Então, de onde veio essas mensagens? Uma noite, Donna voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente da que havia deixado. Desta vez, em sua cama. Donna descobriu que isso era típico da boneca, mas de alguma forma ela sabia que desta vez era diferente. Algo não estava certo. Uma sensação de medo tomou conta dela. Ao inspecionar a boneca, viu que pareciam gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e em seu peito. Aparentemente do nada, uma substância líquida e vermelha apareceu na boneca. Assustada e desesperada, Donna e Andy decidiram que era hora de procurar aconselhamento especializado. Sem saber para onde ir, elas contactaram uma médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle Hinks. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Aqueles foram momentos felizes. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade, quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em que complexo de apartamentos estava agora. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com Donna e Andy e queria ficar com elas a ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída, para que Annabelle pudesse ficar com elas. No entanto, elas logo descobriram que Annabelle não era o que parecia ser. Isso não era um caso comum e definitivamente aquela não era uma boneca normal. Lou era amigo de Donna e Andy e tinha estado com elas desde o dia em que a boneca chegou. Lou nunca gostou da boneca e em várias ocasiões advertiu Donna que ela era do mal e era para se livrar dela. Porém, Donna tinha um laço de compaixão com a boneca e, sem dar muito crédito aos sentimentos de Lou, manteve a boneca. Mas a decisão de Donna, ao que parecer, foi um erro temido. Lou acordou uma noite de sono profundo e em pânico. Mais uma vez ele teve um pesadelo recorrente, só que desta vez, de alguma forma,
algo parecia diferente. Era como se ele estivesse acordado, mas não podia se mover, e olhou ao redor da sala, mas não podia discernir nada fora do comum. Então aconteceu. Olhando para baixo e em direção aos seus pés, ele viu a boneca Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna. Depois sobre o seu peito, e então parou. Em poucos segundos, a boneca começou a estrangulá-lo. Paralisado e ofegante, Lou, no ponto de asfixia, apagou. Lou acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Ele estava determinado a livrar-se da boneca e do espírito que a possuiu. Lou, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle. Preparando-se para uma viagem no dia seguinte, Lou e Yang estavam de olhos olhando o mapa sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons de farfalha vindos da sala de Donna despertou o medo de alguém que não poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinada a descobrir quem ou o que estava ali, foi encaminhado calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogado no chão, no canto. Lou vasculhou a sala, procurando por sinais de uma entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dela. Ao se virar rapidamente, percebeu que não havia mais ninguém. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se encurvado de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue e ao abrir a camisa lá no seu peito, estava o que parecia ser 7 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes com queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente no dia seguinte. Já estavam bem fracas e no segundo dia já haviam desaparecido completamente. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma menininha, mas de um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de Lou, Donna sentiu que era hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Hendon. Padre Hendon sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja, então ele contatou o Padre Cook, que imediatamente contatou os Warren. Ed e Lorraine Warren imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna a respeito da boneca. Warren, depois de falar com Donna, Ang e Lou, chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Este espírito manipulou a boneca e a ilusão de que ela estava viva, sem ter reconhecimento. Chamar a atenção, na verdade, o espírito não estava tentando ficar dentro da boneca. Ele estava tentando possuir um poder humano. O espírito, ou neste caso, um espírito demoníaco, não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte, para despertar a curiosidade dos moradores, na esperança de que eles lhe dariam atenção. E cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito não humano, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradoras, fingindo ser uma inofensiva menininha perdida, a qual durante a sessão foi dada permissão por Donna para o apartamento. Assim como o espírito demoníaco é negativo, assim também são os fenômenos causados por ele, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos daquela boneca. Trouxe a materialização de perturbadoras mensagens manuscritas às gotas simbólicas de sangue na boneca. E por último chega a luz.
deixando nele a marca simbólica da besta. A próxima etapa da infestação do fenômeno teria sido uma possessão humana completa. Se essas experiências durassem mais 2 ou 3 semanas, o espírito iria se apossar totalmente. Isso se não prejudicasse um dos outros ocupantes da casa. Padre Cook, embora desconfortável com seu papel de um exorcista, concordou em realizar o ritual de exorcismo de 7 páginas, uma doutrina que ele recitou em todo o apartamento até o ponto em que os Warren estavam confiantes de que a entidade não resida lá. Suas foram confirmadas. Os Warren sentiram-se como objetos de ódio vicioso. Então, em cada curva perigosa, o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica dos freios. Repentinamente, o carro beira a colisão. Ed então parou o carro, foi até o banco de trás e pegou em sua bolsa preta um frasco de água benta e encharcou a boneca, fazendo o sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios pararam imediatamente e os Warren chegaram em casa com segurança. Após os Warren chegarem em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa e a boneca levitou. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da lenda da boneca Annabelle. Mas essa foi só a primeira parte. A gente vai fazer a segunda parte provavelmente ou amanhã ou depois, não sei. Acho que amanhã a gente já faz a segunda parte. Eu fiz um resumo porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então a gente vai ficar ou com vai ficar 2 ou 3 partes. Então, pessoal, obrigado, falou e até